Irmãos, vamos então para o sermão, abrindo as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Senhor, abençoe esse momento, Pai. Dependemos de Ti para aprender a Tua palavra. Mas, assim como nós ouvimos agora há pouco, não queremos ter apenas conhecimento frio. Não desejamos apenas a ortodoxia morta, saber coisas em nossa mente, mas essas verdades não descerem para o nosso coração. Senhor, faça com que essas verdades desçam ao nosso coração e transformem a nossa maneira de viver. Que as obras das nossas mãos reflitam a fé que há em nós e que essa fé seja gerada pela palavra de Deus. Por isso, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra nesta manhã. Irmãos, no nosso último sermão em Gênesis, nós chegamos ao final do segundo livro. Se vocês se lembram bem, Gênesis é dividido em vários livros, que são chamados em hebraico de Toledotes. No último sermão em Gênesis, não da semana passada, em Gênesis, nós chegamos ao final do segundo livro, que vai de Gênesis capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Esse segundo livro, ele traz a genealogia de Adão, falando sobre 2 linhagens que se formaram sobre a terra e mostrando o avanço do mal através dos descendentes de Caim, o crescimento da incredulidade. O segundo livro de Gênesis termina com tons escuros e de uma forma bastante pesada, porque Deus constata o avanço da maldade e a Bíblia diz que ele se entristeceu a ponto de desejar e decidir destruir todos os pecadores. Porém, o livro 2, ele não fala sobre a forma como Deus iria destruir os pecadores. O livro 2, ele não diz como esse juízo de Deus seria executado. Então nós temos uma informação de que Deus destruiria a terra e todos os seres viventes,
mas nós estamos aqui, vivos, respirando. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Isso nos indica que essa destruição não foi completa. Essa destruição não foi total. Agora, como é que Deus trouxe juízo, julgamento para aquele mundo antediluviano? É este o tema do sermão de hoje, pois hoje nós entramos no terceiro livro de Gênesis. E o terceiro livro ele começa em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Esse livro, assim como os outros, ele começa com um toledot, ou seja, um relato, uma geração. De quem é essa geração que nós vemos no início no versículo 9 do capítulo 6? Se você ler comigo novamente, você vai ver que essas são as gerações de Noé. Essa é a geração ou o relato sobre os descendentes de Noé, que gerou 3 filhos. Quem são os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. São esses os 3 filhos de Noé. Noé era um homem íntegro no meio daquela geração perversa, no meio daquela geração corrompida. Noé era um homem obediente. Noé era um homem que andava com Deus, mostrando para nós que a santidade é possível mesmo em um mundo arruinado pelo pecado. É possível ser santo, é possível andar com Deus, é possível ser obediente a Deus e aos seus mandamentos, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja totalmente desfigurado, esteja totalmente corrompido, esteja totalmente destruído pela prática do pecado. Os versículos 11, 12 e 13, eles repetem, preste bastante atenção, eles repetem o final do livro 2. Então o livro 3 começa com um lembrete, uma recapitulação, nos lembrando qual era o estado da terra. Então é bom nós relembrarmos qual era o estado da terra. Segundo o autor sagrado, que é Moisés, a terra estava corrompida e degradada. A terra, em outras palavras, a terra estava desfigurada. A terra estava perdendo a sua forma. Onde antes havia beleza, onde antes havia santidade, agora reinava a violência. Agora reinava o desprezo pela dignidade da imagem de Deus nas pessoas. Agora reinava o desprezo pela pureza. Agora reinava a imoralidade sexual. Eu quero que você observe que os dias de Noé, o relato de Noé, ele é muito parecido com o relato de Ló, com o tempo de Ló e com a destruição de Sodoma e Gomorra. Violência, imoralidade, maldade, desprezo, falta de amor. É isso que caracterizava esse tempo. É isso que caracterizava essa geração. Eu concordo com o Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que o pecado cometido na terra, aqueles pecados que nós lemos em Gálatas 5, esses pecados cometidos aqui na terra, por nós, é um escândalo e uma afronta a Deus no céu. Aquilo que nós fazemos aqui reflete de forma negativa e causa tristeza, desprazer, descontentamento, sofrimento, pesar no coração de Deus. O pecado cometido na terra é um escândalo no céu. Por esse motivo, meus irmãos, Deus toma uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de Deus é destruir toda forma de vida na terra. E a maneira, o meio pelo qual Deus decide destruir a terra é destruindo todas as coisas através das águas do dilúvio. Um evento cataclísmico sem precedentes na história, que serviria para 2 finalidades. Guarde bem essas finalidades do dilúvio. Primeiro, destruir os pecadores. Isso confronta o discurso moderno
de que Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Deus mandou o dilúvio para destruir o pecado ou os pecadores? Para destruir os pecadores. Não existe pecado sem a figura do pecador. Não tem como punir o pecado sem punir a pessoa. Deus envia um dilúvio de águas para destruir os pecadores. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é purificar o mundo, limpar, fazer uma limpeza, uma asepsia da face da terra, removendo a podridão, removendo a impureza, removendo a violência e a imoralidade. E nesses versículos que nós lemos existem várias lições preciosas e importantes que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, você precisa saber que o dilúvio é um fato histórico. Ele não é um mito. Ele não é uma história da carochinha. Não é uma fábula de Esopo. Não. O dilúvio, ele é um relato, um fato histórico. A prova disso é que ele não é narrado apenas na Bíblia Sagrada. Existem mais de 200 culturas, inclusive tribos indígenas no Brasil, que acreditam e relatam uma grande inundação que destruiu todos os seres viventes. Isso não pode ser uma coincidência. Isso só pode ser uma evidência, um indício de que esse fato realmente aconteceu e apenas uma família foi resgatada. E essa família passou essa tradição de uns para os outros ao longo do tempo, e essa tradição se espalhou pelo mundo. São vestígios da verdade de que o dilúvio de fato aconteceu. Mais de 200 relatos sobre um dilúvio em todo o mundo. Mas o mais próximo do relato bíblico é a epopeia babilônica de Gilgamesh. As diferenças são notáveis e fazem com que o relato bíblico ele tenha mais relevância, ele seja mais crível, ele seja mais aceitável. Mas há muitas semelhanças entre o dilúvio da Bíblia e a epopeia de Gilgamesh. Em Gilgamesh, os deuses se preocupam com o crescimento exagerado da população. Os deuses olham para o mundo e se assustam, porque as pessoas estão se multiplicando e a humanidade está crescendo num ritmo muito acelerado. Além disso, os deuses começam a se irritar com o barulho das músicas, com o barulho provocado pelos seres humanos. Então os deuses decidem destruir os seres humanos enviando um dilúvio, enviando uma grande inundação para destruir tudo. Porém, um Deus que estava reunido com os outros deuses em conselho, ele decide contar para um ser humano, um herói chamado Utnapishtim. Ele decide contar para esse homem o plano dos deuses. E esse homem então constrói um cubo, eu não sei se é de madeira, mas ele constrói um cubo muito grande, e ele entra com a sua família e os animais dentro desse cubo. Então quando o dilúvio vem, ele se salva nesse cubo. Só que tem um detalhe: um cubo de madeira boia? Se sim, quando as ondas batem, o que um cubo faz? Ele rola, concorda? Então isso torna o relato de Gilgamesh uma besteira, mas ele tem muitas semelhanças com o dilúvio das Escrituras. No relato de Gilgamesh, os deuses perdem o controle sobre o dilúvio. Eles se assustam com a violência das águas e eles fogem como cães agachados, fugindo das consequências daquilo que eles tinham provocado. Ao final, Utnapishtim oferece um sacrifício aos deuses, e os deuses estão esfomeados, porque tudo morreu. Então os deuses se aproximam do sacrifício que o herói oferece, eles comem porque eles estão muito esfomeados, eles se agradam, e então o dilúvio acaba por esse banquete oferecido pelo herói. Yahvé, o Deus das Escrituras, é diferente. O Senhor, Ele não está reagindo ao barulho dos seres humanos.
Ele não está reagindo ao crescimento da população. Pelo contrário, ele mandou que os homens fossem férteis e se multiplicassem. Deus, ele não está agindo de forma egoísta aqui em Gênesis. Pelo contrário, o nosso Deus é caracterizado pela santidade. O nosso Deus é caracterizado pela retidão e não por um egoísmo homicida, e não por uma vaidade tola e grotesca. Ele é reto, ele é justo, ele é santo. Além disso, o nosso Deus, ele não perde o controle sobre a criação. Antunes, ele não está perdendo o controle do dilúvio. Salmos, capítulo 29, versículo 10, diz que o Senhor preside, ou seja, ele age como um presidente sobre os dilúvios. Ele não perdeu o controle. Ele é soberano. Ele não perdeu o controle na pandemia. Ele não perdeu o controle nas catástrofes, nas guerras. Ele não perdeu o controle em momento nenhum da história. Ele está dirigindo os fatos. Ele está dirigindo todas as coisas. Ele é Deus. Além disso, enquanto no relato de Gilgamesh há um desprezo pela vida por parte dos deuses, inclusive são os deuses que inventam o aborto como uma tentativa de controlar o crescimento da humanidade, enquanto os deuses babilônicos desprezam a vida, o Senhor, o Deus das Escrituras, considera a vida preciosa e ele decide poupar Noé e os animais, para que eles, como um segundo Adão, possam repovoar a terra e restituir o verdadeiro culto a Deus. Então aqui nós vemos várias diferenças dos relatos das outras religiões e do relato bíblico. Mas existe uma coisa em comum que torna o dilúvio um fato. Mais de 200 narrativas a respeito de uma inundação mundial. Em segundo lugar, nós precisamos notar, no versículo 13 em diante, leia o versículo 13. Então Deus disse a Noé. Nós precisamos notar que Deus, ele se comunica com Noé. Deus comunica os seus planos. Deus comunica a Noé o futuro. Deus comunica a Noé os motivos. Deus comunica a Noé a verdade. Deus fala e Noé ouve. Deus se comunica com os seus eleitos. Deus fala com a sua igreja. Deus fala com o seu povo. Enquanto os deuses na epopeia de Gilgamesh, eles guardam o segredo e apenas um Deus foge e conta para Utnapishtim, enquanto isso acontece na Babilônia, aqui em Gênesis, Deus, ele se comunica de maneira clara e ele estabelece que Noé deverá pregar durante um período de 120 anos, contando para o mundo inteiro o que vai acontecer. Quais são os planos dele? O que ele vai realizar? Chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Acreditem, isso vai acontecer. O Senhor é um Deus que fala. E o povo de Deus é um povo que ouve. O povo de Deus é um povo que espera a palavra de Deus em cada culto. O povo de Deus é um povo que espera a palavra de Deus em cada manhã, ao ler a Bíblia. O povo de Deus é um povo que tem apreço pelas Escrituras, pelas orientações, pelos avisos, pelas promessas preciosas de Deus. Essas promessas são o nosso maior tesouro. O povo de Deus é o povo do ouvir. É um povo que ouve a palavra de Deus. Você tem ouvido as instruções e alertas de Deus? Você para ouvir a voz de Deus através das Escrituras, através da pregação. Você segue as orientações de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que por considerar a vida preciosa, Deus separa uma família na terra e pelo menos um casal de cada espécie de animais para serem salvos. De que maneira? Através de uma arca de madeira. Uma arca de madeira. A arca tinha 130 metros de comprimento,
22 metros de largura e 13 metros de altura. É o correspondente a 10 carretas enfileiradas. É maior do que um campo de futebol. Eu acho que é do tamanho de um campo de beisebol. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. 13 metros de altura. Ela era feita de madeiras de cipreste. É uma madeira coberta de betume. Betume é o correspondente ao nosso asfalto. É uma espécie de piche que era passado na madeira para grudar e impermeabilizar, fechar, vedar a madeira e impermeabilizar para evitar assim a infiltração da água. A palavra arca, ela só aparece aqui em Gênesis e depois ela vai aparecer novamente em Êxodo no Antigo Testamento. Aonde que ela aparece em Êxodo? Você sabe? Em Êxodo, a palavra arca aparece no relato da salvação de Moisés. Moisés é colocado em uma pequena arca de juncos, também de um material vegetal e coberta de betume, para que ele possa navegar sobre o rio Nilo e depois ser salvo pela filha do faraó. É interessante isso, porque quem é que escreveu Gênesis? Moisés. É um método de salvação de Deus. Você confia no método de Deus para a sua salvação? Você confia que Deus vai te salvar da maneira como Ele prometeu, através da cruz de Jesus Cristo, sem nenhuma ajuda sua, sem nenhuma obra da sua parte, sem nenhum mérito que você possa ter, apesar dos seus pecados, pela morte de Jesus? Você confia nesse método de salvação? Ou você está tentando salvar-se a si mesmo, através dos seus planos mirabolantes, do seu legalismo, dos seus costumes, dos usos e costumes? Em quarto lugar, nós devemos observar que Deus fez com Noé uma aliança. Veja o versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus faz uma aliança com Noé. Deus é o Deus de alianças. É a primeira vez que a palavra Berit, aliança, aparece no Antigo Testamento. Mas essa palavra vai aparecer aqui para nunca mais sair das Escrituras. Porque a partir de aqui, aliás, desde Adão, Deus se comunica, se revela, Ele nos abençoa ou nos pune a partir das suas alianças, a partir dos seus pactos. Deus é um Deus de pactos, um Deus de alianças. Noé, ele não é apenas um sobrevivente, um acaso, um acidente, alguém que por acaso entrou em uma arca e se salvou e agora nós estamos aqui ouvindo esse sermão. Não, Noé não é apenas um sobrevivente. Noé, ele é o portador de uma aliança. Ele é o portador de um pacto. Ele está acreditando em uma promessa. Ele não entra na arca como um fugitivo de um cataclismo global. Não, ele confia na promessa de Deus, porque Deus fez uma aliança com Noé. Deus hoje propõe uma aliança para mim e para você. Mas é preciso crer nessa aliança. É preciso confiar nessa aliança. É preciso acreditar, esperar o cumprimento das promessas que Ele nos fez. Que aliança é essa que Deus fez conosco? Ela é chamada de a nova aliança. O novo pacto. Está em Jeremias, capítulo 31, em diante, versículo 33. Em quinto lugar, o versículo 22 diz o seguinte: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Ouçam bem, meus irmãos. Em quinto lugar, nós aprendemos que Noé obedeceu. O texto diz
Ele é categórico em afirmar que Noé obedeceu minuciosamente, em detalhes. Se é cipreste, Senhor, eu não vou pegar aroeira, eu vou pegar cipreste. Se é betume, eu vou passar o betume. Por mais que eu ache que não ficou nenhuma fresta, eu vou obedecer. Se é para trabalhar 120 anos sozinho nesse projeto, pregando para ninguém, para ouvidos surdos, eu farei isso, ainda que o Senhor demore a cumprir a sua promessa. Mas o que Hebreus 11 fala? Que Noé creu, que ele teve fé, mesmo contra as expectativas, mesmo contra a esperança. Um dilúvio era uma coisa inédita. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles não tinham noção do que era um dilúvio. Mas mesmo assim, ele está lá, ano após ano, 120 anos, um depois do outro, sozinho, com a ajuda dos seus filhos, construindo uma arca e obedecendo a cada detalhe do projeto de Deus, cada detalhe do plano de Deus. Por que ele fez isso? Por que ele obedeceu, né? Porque ele creu. Porque ele teve fé. Qual é a terceira pergunta do catecismo? O tema principal das Escrituras, o ensino principal, é aquilo que nós devemos crer. E depois aquilo que Deus espera ou requer de nós. Quando Noé recebe o comunicado, o anúncio de Deus, ele confia. E depois que ele confia, ele obedece. Ele coloca em prática. Irmãos, fé e obras, fé e obediência devem caminhar sempre juntas. Sempre juntas. Se você não crê, você não obedecerá. Imagina, pensa comigo o cenário. Deus fala para Noé: Noé, eu vou trazer um juízo sobre toda a terra. Noé olha para a terra prosperando. Noé olha para as pessoas estão casando, se dando em casamento, comendo e bebendo, trabalhando nas suas profissões e ganhando dinheiro. Imagina se Noé tivesse olhado assim para Deus e dito: Senhor, eu não sei se eu confio. Imagina se ele tivesse trabalhado 50 anos e depois de tanta zombaria, escárnio e perseguição, Noé tivesse chegado para Deus e dito: eu desisto. Essa chuva não vem. Esse dilúvio não chega. O juízo nunca vai vir. E eu estou perdendo tempo sendo justo nesse mundo mal. Eu estou sofrendo prejuízo. Eu perdi os meus amigos, eu perdi dinheiro, eu perdi tudo por causa de acreditar nessa mensagem que o Senhor me entregou. Eu desisto. Noé estaria naufragando na fé e assim deixando de obedecer. Fé e obras caminham juntas. Para você, vigiar contra a tentação, lutar contra o pecado, será sempre uma besteira ou algum assunto de menor importância se você não acreditar que Deus novamente vai julgar esse mundo. Que Deus novamente vai derramar um juízo universal sobre toda a terra. Que Jesus vai voltar, não como Salvador, mas como juiz, para julgar os vivos e os mortos. Mesmo que você morra, não será possível escapar do juízo de Deus. Por isso, se a sua fé é fraca, a sua obediência será deficiente. Como que eu me torno mais obediente, então? Aprenda a fé. Aprenda a doutrina. Se esforce. Estude. Pergunte. Busque aconselhamento pastoral. Busque as Escrituras. Agora vamos ver o capítulo 7. E quais as lições que nós podemos extrair desse capítulo. Capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca,
você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Os versículos 1 a 4, eles nos informam que Deus ordenou que Noé entrasse, Elvis, com toda a sua família na arca. Porque dentro de 7 dias, o dilúvio seria derramado. Dentro de 7 dias, a terra seria destruída por um grande dilúvio que duraria 40 dias e 40 noites. É um período muito longo de chuvas torrenciais. Esse período de 7 dias, ele é notório e ele deve nos trazer uma reflexão muito profunda. Eu quero que você pense sobre esse período de 7 dias. Por quê? Porque antes desses 7 dias, Deus disse, lá no comecinho de Gênesis 6, que os dias do homem seriam apenas 120 anos. O que são esses 120 anos? É o período do anúncio do dilúvio até a execução. É o período da sentença de Deus até o início da execução dessa sentença. Nós temos um lapso temporal, 120 anos. Durante 120 anos, o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele nos diz que Noé, ele foi um pregoeiro, ou seja, um pregador da justiça. E ele pregou aqueles espíritos, aquelas pessoas que estavam em prisão. Em prisão? Que tipo de prisão? Aprisionadas pelo pecado. Noé pregou para aquelas pessoas. Pedro diz que quem pregava através de Noé era ninguém menos do que o próprio Espírito de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo estava capacitando Noé, ajudando Noé, para que durante 120 anos ele pregasse arrependimento. Acontece que aquela geração, Leusa, não se arrependeu. Durante 120 anos. Eles diziam para Noé, você acredita que esse juízo vem? Mas já faz tanto tempo que ele foi anunciado. Você tem certeza que você está ouvindo Deus? Você tem certeza que você pode confiar na palavra de Deus? Isso não foi um sonho? Isso não foi uma coisa da sua cabeça? Noé, você já está com 500 anos. Para que isso? Deixa disso. Para que ser fiel? Para que obedecer, Noé? Durante 120 anos, aqueles homens ridicularizaram. Mesmo assim, Deus é tardio em irar-se. Mesmo assim, Deus é rico em misericórdia. O que ele fez? Um anúncio final. 7 dias. O prazo fatal. Daqui 7 dias, eu vou cumprir a minha promessa. Esses 7 dias eram 7 dias finais para que aquela geração, por favor, tente imaginar a cena. O texto diz que Deus trouxe os animais até a arca. Assim como ele tinha trazido os animais, eu quero que você observe que o relato aqui, ele é como se o relato da criação estivesse voltando para trás. As coisas estão sendo desfeitas. Por quê? Em 6 dias Deus criou o mundo e um dia ele descansou. Agora ele dá 7 dias de prazo final e nesses 7 dias ele vai trazer os animais de volta para dentro da arca. Aquelas pessoas vão assistir a isso. Elas vão ver, ademais, os animais entrando na arca. Isso deveria provocar o quê? Arrependimento. Gente, como assim os animais estão voltando? Eles estão vindo. Quem está trazendo? O próprio Deus estava trazendo os animais. Mas eles não se arrependeram. As pessoas veem milagres, mas não se arrependem. Elas veem os grandes feitos poderosos de Deus. Elas experimentam curas. Elas experimentam livramentos. Pessoas que se acidentam,
que passam períodos de grave enfermidade, correm risco de morte, são livradas graciosamente por Deus, apenas para se levantarem dos seus leitos e voltarem para o pecado. Não se arrependem, mesmo Deus concedendo um período final. Essas pessoas não se arrependem. Assim, esse período de 7 dias também funciona como um período de luto. Um período de luto por aquela geração inteira que iria perecer debaixo das águas. Um mundo, irmãos. Sabe, eu costumo dizer que nós estamos acostumados com as historinhas de crianças. E é tudo colorido, né? O elefantinho, a girafinha, a vaquinha, Noé com as bochechas rosadas, feliz. E os bichinhos entrando, cantando uma canção. Irmãos, isso aqui é uma marcha fúnebre. É o fim. Acabou. É luto. É tristeza. Imagine os gritos das pessoas quando as ondas vieram, percebendo a destruição e entrando em arrependimento. Ou seja, arrependimento não é remorso. Tarde demais. Aquela geração seria destruída e sepultada debaixo das águas. Então há uma marcha fúnebre de 7 dias de luto por aquela geração. Versículo 6. 5, aliás. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O que nós aprendemos aqui? Qual foi o ano em que Noé terminou de construir a arca? 600. Então o anúncio foi quando ele tinha por volta de 500 anos. 120 anos depois, aos 600 anos da vida de Noé, ele termina a arca, então Deus envia o dilúvio. Eu quero alertar você, escute com muita atenção, cristão. Durante 100 anos, ele permaneceu firme, perseverante. Isso aqui é a perseverança dos santos. Noé permanece, Noé trabalha, Noé obedece, Noé luta, Noé crê. Durante 100 anos, Noé está firme. E quando chega o dilúvio, Noé ainda acredita na aliança, Noé ainda tem fé. Ele teve uma vida inteira de piedade, uma vida inteira de obediência. Mesmo idoso, Noé não se torna um homem amargurado por causa das dificuldades da sua vida. E ele permanece um crente fiel, mesmo em idade avançada. Eu ouvi alguns dos Nicodemos dizer que a velhice não é desculpa para a tolice nem para o desvio. Nós temos que olhar para Noé e ter nele um exemplo de consistência, e ver em Noé um exemplo de estabilidade, de constância, de fidelidade que permanece durante toda a vida. Ele é um exemplo para esse mundo, para esse tempo em que nós somos instáveis, em que nós somos inconstantes. Quantos não começam uma caminhada cristã e abandonam depois de algum tempo? Ah, mas as lutas vieram, as dificuldades surgiram, as pressões me oprimiram, as tentações se abateram sobre mim, a minha casa estava construída sobre areia e deram com ímpeto contra ela e eu caí. Não é assim? Quantos não são
os que sucumbem depois de alguns anos de ministério? Quantos não são os pregadores que caem, que se desviam, os crentes que abandonam a fé completamente? Meus irmãos, sigamos o exemplo de Noé. Sigamos o exemplo desse santo homem de Deus. Com os nossos cabelos grisalhos, estejamos ainda aqui, agarrados na promessa, firmes e fiéis, sem arredar o pé, ainda que o mundo inteiro nos abandone e nos deixe. Um outro detalhe importante, eu já estou caminhando para o final, é que Noé foi bem sucedido em pregar para a sua família. Pais, mães, ouçam isso traga conforto ao coração de vocês. Deus se importa com as famílias. A ordem de Deus para Noé é: entre na arca, você, os seus filhos e as esposas dos seus filhos, os seus netos, entrem na arca. Imediatamente Deus se importou com a família de Noé e determinou que aquela mensagem era para todos eles. Porém, alerta, Noé precisou ser um exemplo para os seus filhos. Ele precisou crer na promessa. Ele precisou confiar na promessa. Ele precisou ensinar os seus filhos. Imagina essa cena. Noé recebe a mensagem. Para quem que ele tem que comunicar agora? Quem é a primeira família que precisa ouvir a pregação? A família do prefeito da cidade. As pessoas que assistem pelo YouTube, o canal do Noé. Não. Quem são as primeiras pessoas? Os filhos. As esposas dos filhos. Eles devem ouvir essa mensagem. E eles devem crer. Como que eles entrarão na arca se eles não acreditarem? Se eles não confiarem? Eles têm as famílias deles, os negócios deles, as fazendas deles. Mas Noé, durante 120 anos, não arredou o pé. E o texto diz que todos entraram na arca para fugir daquele dilúvio. Deus é o Deus das famílias, mas cada chefe de família deve agir como um sacerdote e profeta na sua casa, conduzindo a sua esposa e os seus filhos pelo caminho da fé e da obediência. Olha que contraste com Ló. O que acontece com Ló? Ele perde a esposa e depois as filhas. Por fim, para encerrarmos, nós devemos olhar para a universalidade e a força do dilúvio. O que significa universalidade? Significa que o dilúvio, ele envolveu todo o mundo. O mundo inteiro foi atingido pelas águas do dilúvio. Temos que observar também a força do dilúvio. Vários estudiosos da Bíblia, eu não estou falando de ateus, eu estou falando de pessoas que acreditam na Bíblia. Vários estudiosos levantaram hipóteses de que o dilúvio teria sido um evento apenas regional, algo que aconteceu apenas ali naquela região, onde tinha a maior concentração de pessoas e de animais, que é onde está o início daquela geração, da criação. Porém, o texto, ouçam bem isso, crianças principalmente, e vocês que frequentam a faculdade ou que estão nas universidades. O texto, ele traz várias evidências de que o dilúvio foi um juízo universal. Não foi apenas algo regional, algo restrito àquela região, mas atingiu o mundo inteiro. A linguagem, ela é inequívoca. Ela mostra destruição total e repentina de toda forma de vida. Como assim destruição total e repentina? Primeiro, o texto diz que os oceanos se rasgaram ao meio e caíram chuvas torrenciais. É muito interessante que hoje, se você olha para um mapa mundi e você vê os desenhos das placas tectônicas, você vai perceber que de fato há uma fissura no fundo do oceano, de fora a fora, indicando que esses oceanos eles se rasgaram ao meio. E na escola mesmo,
nós aprendemos que a Terra, houve um período em que ela era uma Pangeia. O que é uma Pangeia? Pangeia é um período em que a Terra ela era apenas uma massa de terra. Não havia continentes separados. Porém, esses continentes se separaram em um determinado momento. Por quê? Pois Gênesis diz: romperam-se as fontes do abismo, rasgaram-se o fundo dos oceanos, e a terra então entrou em colapso, um cataclisma. O oceano então foi lançado para cima, e as águas brotavam de baixo. Quando a gente lembra de dilúvio, a gente lembra lá da musiquinha da Ana Paula Valadão. Plim, plim, plom, plom. Uma chuvinha. Não é uma chuvinha, Estela. É algo inenarrável. As fontes do abismo se rompem. Contemple o poder do seu Deus. Contemple o poder do Deus a quem você levanta suas mãos e adora. Contemple o poder do Deus contra quem você permanece sendo rebelde. Olhe para isso. As fontes do abismo se rasgam, caem chuvas torrenciais. Aqui nós vemos uma reversão da criação no segundo dia. O que acontece no segundo dia? Deus diz: então separem-se as águas em montões de águas e apareça a terra. Aqui está dizendo o quê? Rompam-se as fontes do abismo e cubram novamente a terra. A terra está voltando para o caos. Está voltando para aquele período de destruição. A água está brotando da terra. O volume de águas foi tão grande, Bruno, tão grande e permanente, que as mais altas montanhas da terra ficaram cobertas pelas águas. 7 metros submersas. Imagina o topo do Everest. Ainda tinha 7 metros de água acima. Não são só as evidências do texto, mas também existem evidências geológicas. Olhe para os continentes e você vai perceber que eles se encaixam perfeitamente um no outro, sugerindo que eles de fato foram separados por Deus. Como você pode explicar que nos sítios arqueológicos existem fósseis de animais marinhos no meio do continente? Por exemplo, no Grand Canyon são encontradas estrelas do mar. Como é que foi parar a estrela do mar no Grand Canyon? Aí os estudiosos que não acreditam em Deus, porque há estudiosos crentes, mas aqueles que não acreditam em Deus vão dizer que isso ocorreu em períodos de inundação, em períodos de eras do gelo, em períodos de maremotos e terremotos. Mas do que a Bíblia chama um período de inundação global, que levou os animais marinhos para todos os cantos da terra? Como é o nome desse evento, Marco? Dilúvio. Dilúvio. Os próprios dinossauros extintos, fósseis de animais que morreram de forma repentina, animais mortos dando à luz, insetos mortos em posição de voo, soterrados pelas ondas de lama e barro e águas profundas que se abateram por sobre toda a terra. Tudo isso mostra para nós a historicidade do dilúvio e o fato de que ele foi, sim, universal. Agora, se o dilúvio tivesse sido apenas regional, por que construir uma arca? Não era mais fácil falar para Noé pegar os animais e mudarem? Se migrarem para outro lugar? Não era muito mais simples? Para que fazer uma arca? Se o dilúvio era regional, não seria mais fácil fazer que as aves migrassem? Porque o texto diz que as aves morreram. Era só as aves migrarem. Mas elas morreram. E se foi apenas regional, como que fica a promessa de Deus de que Ele não destruiria mais a terra daquela maneira, se no começo do ano passado, o Rio Grande do Sul foi assolado e pessoas de todas as idades perderam seus bens e perderam a sua vida em um grande alagamento e inundação? Se foi regional, Deus cumpriu a sua promessa. Mas não. O juízo, ele é global. Mas o principal argumento, eu quero que você se concentre nesse. Você não precisa decorar nenhum dos outros. Os outros é só para você saber quando o seu professor ou alguém se levantar e disser: isso é história, isso é invenção, só para você ter argumentos. Mas o principal motivo é esse aqui.
O principal argumento é que Jesus, ele diz que o dilúvio foi um juízo global e universal. E Jesus disse que esse juízo, esse dilúvio, ele é apenas um ensaio. Ele é apenas um protótipo. Ele é apenas um exemplo do que Deus ainda vai fazer no dia do Senhor, no dia do juízo final. O juízo final é só para a igreja? O juízo final é só para os ímpios? Não. O juízo final é só para os vivos? Não. O juízo final é só para Israel? Não. O juízo final é para quem? Ele é global. Ele é universal. Ele é para os vivos e para os mortos. Agora, se o dilúvio é mentira e se ele não aconteceu, nós não precisamos acreditar que vai ter um juízo final, ou precisamos. Mas Jesus disse que aconteceu. E Jesus prometeu, em Mateus capítulo 24, que os dias do fim seriam semelhantes aos dias de Noé. Nós estamos pregando sozinhos, ouvidos surdos, ninguém quer ouvir. Nós estamos tendo dificuldades extremas para permanecer firmes na fé, porque parece que nada vai acontecer. Nós não estamos ouvindo o soar das trombetas, nós não estamos vendo Jesus voltar, nós não estamos vendo os anjos, nós não estamos vendo o céu, nós não estamos vendo o inferno. É uma promessa, nós temos uma promessa apenas. Mas assim como não é, nós somos chamados a crer e nos preparar, andarmos vigilantes, esperando a aparição do nosso Senhor nos céus. Todo olho verá. Você está preparado para enfrentar o julgamento divino? Você está preparado para enfrentar a ira que será derramada sobre toda a terra no dia do dilúvio, como no dia do dilúvio? Porém, queridos irmãos, há uma esperança. Há uma esperança. A narrativa de Noé mostra para nós que Deus tem o seu povo, mesmo em meio a uma geração perversa. E Deus não vai destruir o seu povo junto com aquela geração. O seu povo será poupado dali. Nós estaremos aqui quando a grande tribulação começar. Mas nós seremos poupados da ira de Deus. É Deus quem determina o modo de salvação. É Ele quem fecha a porta da arca. Se você continuar a leitura, e eu quero deixar a recomendação para que nós possamos encerrar, mas eu quero deixar a recomendação de que você leia esses textos na sua casa novamente. Capítulo 6, 7, 8 e 9. Leia novamente. E você vai ver que é Deus quem fecha a porta da arca. Noé, ele não teve atitude nessa situação. Foi Deus quem fechou. Foi Deus quem iniciou o dilúvio. A arca não tem leme. A arca não tem direção, é Deus quem dirige. A arca não foi feita para ser um navio que Noé levaria para onde quisesse. Foi Deus quem conduziu a arca para onde Ele mesmo queria. Assim é a igreja. Não sou eu que pego no leme e que dirijo a igreja para onde eu bem quero. Não é você que decide como a igreja deve ser. É Deus quem dirige a arca. É Deus quem determina o modo de salvação. É Deus quem enviou o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados. É Deus quem guia e controla. E para concluir, eu tenho 3 lições nessa passagem. Eu vou ler para você Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes:
Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Conclusão. Primeiro, há uma segurança. Quando Deus convidou Noé para entrar na arca, e depois é o mesmo Deus quem fecha e sela a arca, isso mostra para nós a nossa bendita segurança em Jesus Cristo. Jesus é a arca da nossa salvação, e nele nós temos plena segurança. É Deus que garante. Em segundo lugar, a graça de Deus. Noé e a sua família foram salvos num mundo em que todos os outros pereceram. Todos, sem escape. Noé pregou para aquela geração por 120 anos, mas eles não deram ouvidos ao pregador da justiça. Pereceram, porque não ouviram nem atenderam ao chamado da graça. Você já ouviu e atendeu ao chamado da graça? Você tem acreditado nessa promessa? Você está em aliança com Deus? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais incômoda. Você sabe que aliança é essa? Você conhece essas promessas? Você conhece as ameaças? Para crer, você precisa conhecer. Terceiro e último lugar, o tempo oportuno para receber a graça. A porta da arca foi fechada por Deus. O tempo da graça havia terminado. O dilúvio chegou. Era a hora do juízo. Era a hora do sangue. Sempre que você vê um cortejo fúnebre, um caixão, um velório, lembre-se, o acerto de contas vai chegar para você, vai chegar para mim. Uma hora a porta da arca vai se fechar e a misericórdia será retirada. Não seja como aquelas virgens tolas e nécias e deixe para se acertar com Deus no último dia, que pode não dar tempo, pode não haver mais esperança. Feche os olhos, vamos lá. Senhor bendito, que essa palavra possa cair nos nossos corações e trazer temor e tremor. O apóstolo Pedro diz que o dilúvio, para nós hoje, ele é relembrado e simbolizado pelo batismo. E no batismo, os crentes são imergidos, simbolizando a morte do velho homem e um novo nascimento, para uma nova criação, para um novo tempo. Senhor, há uma ordem do Senhor, proclamada há milhares de anos atrás, em que o Senhor diz: arrependam-se e creiam no Evangelho, e vocês serão salvos. Todo que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Senhor, a nossa geração e a nossa igreja estão sonolentas demais, porque muito tempo se passou, e nós olhamos para a multidão de atividades que nós temos no nosso dia a dia, e nos esquecemos dessas verdades, porque parece que o Senhor demora. Mas, Senhor, nos dê a graça de viver preparados, prontos, fiéis, amando a Tua promessa e confiando na Tua aliança. Que o Senhor salve pecadores nessa manhã. Que hoje seja o dia da misericórdia. Que hoje seja o tempo da graça para todos. Eu oro no nome de Jesus. Amém.